Será que vocês sabem exatamente quantos anos cada personagem de Demon Slayer tem? Provavelmente não. Então se prepara que no vídeo de hoje a gente vai conferir a idade de todos os personagens. E aí galera, beleza? 7 aqui, gente. No vídeo de hoje eu trouxe uma lista gigantesca que eu montei aqui pra vocês com a idade de todos os personagens de Kimetsu no Yaiba. E quando eu digo todos, gente, é muita gente mesmo. É caçador, é demônio, é personagens que você nem lembrava que estavam lá. Mas isso, claro, eu só consegui fazer por conta das informações disponíveis que a gente tem aí pela internet. Então pra vocês lotarem os comentários, gente, eu quero saber quantos anos vocês têm, tá? Pra gente poder comparar com a galera do anime. Essa vai ser a palavra-chave do vídeo de hoje. Comentar quantos anos você tem. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, gente, e de me seguir nas minhas redes sociais como o Instagram, Ticoteco, que eu tô presente em todas elas. Bom, gente, nada melhor do que começar essa lista dando uma conferida aí na idade dos personagens da família Kamado, não é mesmo? E dando início à nossa lista, Tanjiro Kamado. Bom, a gente sabe que no início do anime o menino Tangerina tinha aí os seus 13 anos de idade, porém durante boa parte da história aí da obra de Kimetsu ele já tem 15 anos. E ele termina o mangá, né, com os seus 16 anos. Indo pra nossa queridinha Nezuko Kamado. Quando ela foi transformada num demônio, ela tinha aí os seus 12 anos de idade. Porém, depois de alguns anos que se passaram durante a obra, né, cronologicamente ela tem 14 anos de idade. Um dos irmãos do Tanjiro, né, o Takeo Kamado, infelizmente ele morreu cedo aí por culpa do Muzan, né, e ele tinha seus 10 anos de idade. Agora indo pra idade da Hanako Kamado, uma das irmãs do Tanjiro, né, que também morreu infelizmente por conta daquele ataque do Muzan. Só que aí já começa a ficar complicado, porque ela não tem a idade conhecida, pessoal. Mas se a gente for se basear, né, nos outros irmãos e irmãs da família Kamado, a gente consegue definir que ela tem entre 8 e 10 anos de idade. Indo pra mais um irmão do Tanjiro, Shigeru Kamado. Esse eu definitivamente não sei se a pronúncia tá certa, mas é como eu disse, mais um irmão do Tangerina e ele tinha 8 anos de idade quando morreu. Indo pro último irmão do Tanjiro, o Hokuta Kamado, ele era o mais novo de todos quando faleceu. Ele tinha apenas 3 anos de idade. E agora falando sobre a mãe do Tanjiro, né, a Kie Kamado, a mãe dele infelizmente ela não tem a idade conhecida. Mas se for pra gente fazer um palpite, e olha que eu gosto de palpitar nas coisas, eu diria que ela tá entre os 30 e 40 anos de idade. Apesar de que ela tem a aparência bem novinha, é praticamente impossível que ela tenha entre 20 e 25 anos, então eu diria entre 30 e 40 anos. E agora falando, claro, do misterioso pai do Tanjiro, o Tanjiro Kamado. Ele também não tem a idade revelada, o que deixa a gente um pouquinho chateado, mas se for pra palpitar, eu diria que ele já passou dos 40 anos. Detalhe muito legal é que a gente pode falar aqui também da idade de um dos descendentes da família Kamado, pessoal, Sumiyoshi. Infelizmente, ele também não tem a idade conhecida, mas pela aparência dele a gente consegue deduzir aí que ele tem mais ou menos entre 24 e 28 anos de idade. Esse personagem, de verdade, eu queria poder saber a idade real dele. Bora continuar vendo a idade dos outros personagens dessa história fantástica. Eu sei que vocês estavam com saudades dessa galera, então bora pro trio principal. Zenitsu Agatsuma, o nosso menino chorão de 16 anos de idade, pessoal. Sim, o Zenitsu, ele tem 16 anos e não dá pra acreditar, porque o tanto que ele é imaturo e chorão no início do anime é brincadeira. Não parece, mas é real. Bizarro mesmo é pensar que do trio principal, entre Inosuke, Tanjiro e Zenitsu, ele é o mais velho. Inosuke Hashibira, o garoto javali, ele tem 15 anos de idade durante a obra. Apesar da maturidade ser um pouquinho questionável, né? Partindo agora para a idade da Kanao Tsuyuri, pessoal. Uma das personagens mais quietas da obra de Kimetsu. E ela tem exatamente 16 anos de idade. E agora conhecendo a idade do nosso menino Genya Shinazugawa, o garoto que usa bomba. O Genya tem aí os seus 16 anos de idade. E talvez muitos de vocês estejam se perguntando qual que é a idade do querido, do tão amado Murata. Bom, infelizmente a idade dele também não é revelada aí pra gente de forma oficial. Porém, julgando pela aparência dele, comparando com os outros caçadores, eu diria que ele tem entre 14 e 16 anos. Lembrando vocês, pessoal, todos esses personagens que não têm a idade conhecida, eu quero que vocês palpitem aí nos comentários a lista de vocês, de quantos anos vocês acham que eles têm. E agora falando da crush do Inosuke, Aoi Kanzaki. Apesar dela não ser aí efetivamente uma caçadora da corporação, ela conquistou o coração do menino Inosuke e ela tem os seus 16 anos de idade. E eu não sei se vocês lembram, sabem as menininhas que ficam o tempo inteiro ajudando os meninos lá na mansão borboleta? A Sumi, a Kyo e a Naha. Infelizmente nenhuma delas tem a idade revelada, mas se fosse pra supor alguma coisa eu diria que elas têm entre 7 e 9 anos de idade, talvez 10 anos forçando um pouquinho a barra. E eu aposto que vocês também não têm ideia de quantos anos as pessoas da família Ubayashiki têm. Vamos descobrir? Bom, falando do chefão da parada toda, o Kagaya Ubayashiki, o líder da corporação de caçadores de demônios, ele tem apenas 23 anos de idade. É inacreditável pensar que ele só tem 23 anos. Eu sou mais velho que ele, sim, acreditem, eu tenho 24 anos, galera. Pra surpresa de muitos, ele é incrivelmente
novinho. E a esposa dele, quantos anos será que ela tem? Amane Ubayashiki. A esposa do Kagaya, gente, tem incríveis 27 anos de idade. Um pouquinho só mais velha que ele. E agora falando das 4 filhas deles, Hinaki Ubayashiki, Nichika Ubayashiki, Kanata Ubayashiki e Kiriya Ubayashiki, todas as 4 filhas do Kagaya e da Amane têm 8 anos de idade. Elas são muito parecidas, se confunde bastante, mas todas elas têm 8 anos. Eu tô estranhando que até agora a gente não viu a idade dos Hashiras. Vamos dar uma olhadinha nisso. Vamos ver se essa galera tá velha ou novinho. Bom, começando pelo meu preferido, né, Gyu Tomioka, o Hashira da Água. No começo da obra, quando o Tanjiro encontra com o Gyu pela primeira vez, ele tinha 19 anos, mas durante boa parte da história, ele já tá aí com seus 21 anos de idade. Indo agora pra Hashira do Amor, Mitsuri Kanroji. Ela já tem seus 19 anos de idade. E agora partindo pro Hashira da Serpente, Obanai Iguro. Misterioso, porém já tem seus 21 anos. E agora falando de um dos Hashiras mais esquentados de todos, Sanemi Shinazugawa, o Pilar do Vento. Também já tem seus 21 anos de idade. E impossível não citar, né, o Hashira mais poderoso de todos, Gyomei Himejima. Apesar de talvez não parecer para alguns, ele já tem seus 27 anos. De longe o Hashira mais velho de todos. E diferente do Gyomei, o Hashira mais novinho de todos, Muichiro Tokito, com apenas 14 anos de idade. E falando agora da queridíssima Pilar do Inseto, Shinobu Kocho, ela tem apenas 18 anos de idade. Bizarro pensar que a Mitsuri é mais velha que a Shinobu. E se eu esquecesse ele, vocês iam me dar uma bronca gigantesca. Kyojuro Rengoku, o Hashira das Chamas. Talvez um dos Hashiras mais amados de todos. E ele tinha apenas 20 anos quando ele veio a falecer. E agora falando do ex-Hashira das Chamas, ou melhor, o pai do Kyojuro Rengoku, Shinjuro Rengoku. Infelizmente, eu sei que é chato ter que ficar falando isso, mas ele também não tem a idade revelada pra gente, pessoal. Mas se fosse pra eu dar um palpite, eu diria que ele tá entre os 45 e 50 anos de idade. E agora falando do irmãozinho do Rengoku, caso vocês tivessem esquecido dele, o Senjuro Rengoku. O irmão mais novo do Kyojuro também, infelizmente, não tem a idade revelada. Mas esse eu acho que é muito fácil da gente definir palpitando mesmo. Até porque se a gente for comparar com o próprio Tanjiro, Inosuke e Zenitsu, eu diria que o Senjuro tá entre os 13 e 15 anos de idade. E pra deixar isso aqui mais interessante, vamos falar da idade da mãe do Rengoku, Ruka Rengoku. Infelizmente, também ela não tinha a idade revelada. Mas supondo que provavelmente ela estaria mais ou menos na mesma idade da mãe do Tanjiro, até porque elas têm aparência muito parecida, parece que elas têm mais ou menos a mesma idade. Como a gente supôs a idade da mãe do Tanjiro, eu também vou supor pra ela. Eu diria que ela tá ali entre os 35 anos de idade. Ou melhor, estava. E agora falando também do Tengen Uzui, vocês acharam que eu ia esquecer o Pilar do Som, né? Não esqueci. O Hashira mais extravagante de todos. Espetacularmente, ele tá nos seus 23 anos de idade. Como que eu sou mais velho que ele? E já é casado com 3 esposas. E falando nas suas esposas, a Hinatsuru, a Mako e a Suma, a Hinatsuru tem 21 anos, a Makio tem 1 a menos, tem 20 anos, e a Suma, continuando a escadinha, né, pra baixo, tem apenas 19 anos. Eu mencionei a idade do ex-Hashira das Chamas, mas afinal, e o ex-Hashira do Trovão e da Água? A gente sabe que o ex-Hashira do Trovão é o Jigoro Kuwajima, o famoso vozão do nosso querido Zenitsu, e é revelado oficialmente que ele tinha mais de 60 anos de idade. E o ex-Hashira da Água? Sakonji Urokudaki. Infelizmente, o incrível ex-Pilar da Água, ele não tem a sua idade revelada, mas provavelmente ele estava ali entre os seus 50 anos de idade também. Ele não aparenta ser tão velho quanto o Jigoro, por exemplo, apesar de que o Jigoro é baixinho e talvez isso ajude a parecer que ele é mais velho. E já que a gente tá falando do Urokudaki, quem aí lembra, né, dos ex-alunos dele, ou melhor, os seus alunos falecidos? Bom, a Makomo, mesmo morta, a gente viu ela conversando com o Tanjiro lá no início do anime, e a idade dela quando ela morreu era de 12 anos de idade. Morreu novinha, cara. Porém, na cena que ela aparece conversando com o Tanjiro, cronologicamente ela já tinha seus 22 anos de idade, porque já tinha se passado muito tempo, apesar de que ela ainda tinha o corpo de uma criança de 12 anos. E o Sabito, afinal de contas, quantos anos tinha? Bom, o Sabito morreu com seus 13 anos de idade, porém ele também conversou com o Tanjiro, né, em forma de espírito, e cronologicamente ele tinha seus 21 anos de idade. E os ferreiros, gente, de Kimetsu, será que estão velhos? Vamos descobrir. E se vocês estiverem curtindo o vídeo, gente, a lista, deixa o seu like que é muito importante, e se você ainda não comentou quantos anos você tem, não esquece de comentar. Bom, o ferreiro Kozo Kanamari, ele tinha apenas 26 anos de idade. Mas eu sei que vocês querem saber mesmo a idade do famoso ferreiro Hotaru Haganezuka. Esse sim era um pouquinho mais velho, mas nem por isso o shape dele não tava em dia. Tinha 37 anos de idade, gente. 37 anos de idade, subir em árvore é o... Bom, eu já cansei de falar esses números fáceis, gente. Até agora só foi idade muito tranquila, 27 anos, 30 anos, 40, 50. E onde que tá as idades bizarras? Afinal, quem tem idade bizarra são os demônios. Então vamos descobrir junto aqui como que tá a idade desses demônios. Luas superiores, luas inferiores, outros demônios aleatórios. Bora descobrir. Não sei se vocês lembram do demônio da mão, lá do exame da prova da seleção final. O maldito lá que ficou preso. Ele tinha mais de 47 anos cronologicamente. Bizarro. E o Susamaru e a Yahaba, os demônios que lutaram lá no esconderijo da
Tamayo contra o Tanjiro e a Nezuko? Infelizmente nenhum dos dois tem a idade revelada, e o deles fica meio complexo de definir talvez. Qual que é o palpite de vocês? Deixa nos comentários. E agora falando dos demônios aranhas, pessoal, infelizmente a gente não tem a idade revelada da maioria deles. Nem da mãe, do pai, da filha, do filho, a gente não tem de ninguém. O único que a gente tem a idade revelada na verdade é do Rui, o Lua Inferior 5, que foi transformado em demônio pelo Unzan quando tinha mais ou menos entre 11 e 13 anos de idade. E assim como os demônios aranhas, infelizmente nenhum dos Luas inferiores que foram já apresentados, pelo menos aparecendo, né, nenhum deles tem a sua idade revelada. Nem sequer o Emu ou o Kyogai, que tiveram um pouquinho mais de tempo de tela, tiveram suas idades reveladas oficialmente pra gente. Só nos resta palpitar, então eu quero saber os palpites de vocês desses demônios. Comenta de montão aí. Óbvio que eu não ia esquecer do Yushiro e da Tamayo. O Yushiro tinha mais de 35 anos cronologicamente, só que a Tamayo, totalmente diferente dele, fisicamente tinha o corpo de uma pessoa de 19 anos, mas cronologicamente, meus amigos, ela tinha mais de 500 anos de idade. A Tamayo dando um show de idade, uma das mais velhas do anime. Mas fiquem tranquilos, pessoal, agora a gente chegou num ponto do vídeo que provavelmente vai começar a causar treta e polêmica por conta das diferenças de opinião em alguns dados das idades dos demônios Lua superiores. Agora eu sei que vai causar polêmica, vai ter gente xingando nos comentários porque vai dizer não tem essa idade, tem tantos anos. O negócio é o seguinte, gente, eu me baseei no mangá e no site oficial do fandom de Kimetsu, onde eles contabilizam todas as informações, linha por linha, entrelinha por entrelinha, tudo num site só. Então se você estiver me questionando, saiba que você está questionando o próprio site oficial do fandom de Kimetsu, só pra avisar. Bora conferir. Mas claro que se você tiver uma opinião diferente e quiser argumentar, deixa pacificamente aí nos comentários que eu vou ler e vou responder. Começando a idade dos Luas superiores pelo Lua Superior 6, ou melhor, as Luas Superior 6, Gyutaro e Daki, que eu sei que já vai dar polêmica, principalmente por conta da aparência deles. O Gyutaro, gente, de acordo com o próprio site oficial do fandom de Kimetsu, ele já tinha mais de 13 anos de idade quando ele morreu e virou um demônio. Só que não se sabe exatamente quantos anos ele tinha. A gente sabe a idade cronológica que ele chegou enquanto ele era um demônio. Então por conta disso a gente consegue dizer mais ou menos que ele chegou aos seus 26 anos de idade, porque ele já era de maior quando ele teve a sua irmãzinha, né, a Daki, quando ela nasceu. A verdade é que ele tinha mais de 20 anos, então vamos supor que ele tivesse, sei lá, 26 anos, que é o que muita gente diz por aí. Tanto que depois de já ter virado demônio, ele chegou cronologicamente a mais de 126 anos de idade. Enquanto a Daki morreu com seus 13 anos de idade. Ela era uma criancinha. E hoje, como demônio, ela tem oficialmente mais de 113 anos de idade cronologicamente. E agora indo pro nosso querido, ou não tão querido, Lua Superior 6 substituto, Kaigaku. Ele não tem a sua idade revelada, infelizmente, pessoal. Mas se a gente for comparar com o Zenitsu, né, como ele virou um demônio durante a história, né, durante a história assim no seu tempo principal, a gente pode chegar à conclusão de que ele tinha mais ou menos 17 a 19 anos. Agora indo para a idade do Lua Superior 5, Gyoko, a informação que a gente tem sobre ele é que ele tinha mais de 113 anos cronologicamente. E agora indo para a idade do Lua Superior 4, Hantengo. De acordo com os dados, pessoal, ele tinha mais de 200 anos cronologicamente. Esse era um dos mais velhos. E agora falando da idade da substituta da Lua Superior 4, Nakimi. Também, de acordo com os dados que a gente tem oficialmente, ela tinha mais de 113 anos de idade cronologicamente. E agora chegando na parte onde eu sei que vai dar confusão aí nos comentários. Se você for pesquisar, a maioria dos sites e a maioria dos dados, e eu sei que tem coisas no mangá que causam um pouco de confusão, quem que é o Oni mais velho? O Kukushibo ou o Akaza? Complicado. Mas de acordo com o site oficial do fandom de Kimetsu, o Akaza Lua Superior 3, ele tinha apenas 18 anos quando ele foi transformado pelo Muzan em um Oni. E hoje, como demônio, ele tem mais de 133 anos cronologicamente. E agora indo para a idade do Lua Superior 2, Doma, que eu sei que também vai dar polêmica aí nos comentários. De acordo com o site oficial do fandom de Kimetsu também, o Doma, enquanto humano, ele tinha mais ou menos 20 anos de idade. Só que o tempo do Doma, né, ter 20 anos de idade não era o mesmo tempo do Akaza ter seus 18, mas a idade bate igual a dos dois. Assim como o Akaza, o Doma também, enquanto demônio, já tem mais de 133 anos de idade cronologicamente. E agora chegando na idade do Lua Superior 1, Kukushibo. Enquanto humano, ele tinha entre 17 e 24 anos. Porém, hoje como demônio, ele já tem mais de 480 anos cronologicamente. E agora falando, claro, de dois personagens lendários de Kimetsu, Yorichi Tsugikuni, o espadachim que virou a maior lenda de todas. Nós temos registros do Yorichi, assim como o seu irmão, né, o Kukushibo, de que ele tinha entre 17 e 24 anos de idade, enquanto humano, né? Só que assim, ele não virou demônio, né? Então também, enquanto humano, ele chegou até os seus 80 anos de idade. Foi quando ele morreu. E agora indo para a idade do outro personagem lendário de Kimetsu, o famoso, o incrível, o gigantesco rei dos demônios, Muzan Kibutsuji. E para falar do Muzan, gente, da idade dele, a gente vai precisar categorizar isso em 3 etapas. Enquanto humano, pessoal, o Muzan ele tinha mais ou menos os seus 20 anos de idade. Essa era a idade
fisiológica dele. Porém, cronologicamente, o Muzan já tinha mais de 1000 anos de idade. Só que se a gente for falar biologicamente, o Muzan ele já passou dos seus 10.000 anos de idade. Sim, não tô brincando, 10.000 anos de idade biologicamente. Bizarro, né? Bom, pessoal, essas foram as idades de praticamente todos os personagens de Kimetsu. Eu sei, eu deixei alguns de fora, alguns que não tinham a idade revelada, então preferi nem colocar aqui, porque já tiveram vários que eu coloquei no vídeo de hoje que não tinham a idade. Só que como dava pra gente palpitar e supor quantos anos eles tinham, eu coloquei na lista. Mas eu deixei sim vários de fora, e se você quiser saber informação sobre algum personagem que eu esqueci, comenta o nome do personagem que você queria, a idade, e eu vou tentar te responder aí nos comentários. Isso se algum fã aqui do canal não responder você antes. Não esquece de me seguir nas redes sociais, ajuda demais, e claro, deixar o like no vídeo que, pô, não vou nem falar o quanto ajuda. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!